Entendo que a aplicação da engenharia digital dos projetos, ela é uma condição, ela não é uma opção mais. Imagine o seguinte cenário. Uma fábrica, uma antiga fábrica, está sendo desativada. E no seu local está instalada uma nova fábrica. Naquele mesmo local, novas peças, novos equipamentos, nova instalação elétrica, nova instalação hidráulica. Imagina tudo isso ser desmontado e montado no mesmo lugar? Complicado, né? Agora imagina fazer isso sem perder dinheiro. Agora imagina isso num projeto grande de 2 bilhões de reais. Como tornar isso possível? Como fazer esse quebra-cabeça, né, ser desmontado e montado sem perder dinheiro? E é por isso que nesse episódio a gente vai falar sobre engenharia digital. Trazer essa construção no mundo virtual para o mundo real, eliminando desperdícios, melhorando o sequenciamento de obra e trazendo resultado para você. Venha conosco, venha com esse novo episódio do Veroncast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Veroncast, o podcast da Veron Partners e do Veron Institute, onde a gente fala sobre inovação e sobre como alavancar resultado para os seus projetos. A gente fala de problema, a gente também traz a solução, a gente fala aqui sobre as soluções para alavancar os resultados em diferentes tipos de projeto. Como o Bruno trouxe no início do episódio, a gente vai falar sobre o quebra-cabeças digital, sobre a engenharia digital, sobre como essa solução pode ajudar a resolver problemas muito complexos e economizando uma quantia relevante de capital em diferentes projetos. Antes da gente entrar nessa conversa, é bom o pessoal seguir as nossas redes sociais, né? Primeiro de tudo, né? Falta de educação minha. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tenho que comentar as pessoas, né? Eu já tava estranhando, né? Assim, tudo bem? Quanto tempo, hein, Joel? Mas tá sumido então, né? Tá sumido, né? Te vejo. Tá vendo pouco, Eu tô Joel. só lá de trás da câmera um pouquinho, mas tô normal. Então, pessoal, primeiro obrigado, Joel, pela apresentação, né? Que prazer enorme estar de novo, né? Discutindo uma temática tão importante quanto a engenharia digital. E quando a gente fala de conhecimento, só é conhecimento se ele for compartilhado e aplicado. Esse é o objetivo do nosso podcast. Então você aí, né, se liga na nossa rede social, no LinkedIn, né, no Instagram e também no YouTube. Segue a Veron Partners, segue a Veron Institute, que o nosso podcast na terceira temporada tá muito legal, pessoal. Hoje nós temos convidados incríveis, né, João? Quem tá na mesa com a gente aqui hoje? O sarrafo tá alto, a gente começa com ela, especialista em BIM na Veron Partners, Carol Bragança, seja bem-vinda ao Veroncast. Prazer, pessoal. Tudo bem, gente? Então, eu sou a Carol Bragança, trabalho com engenharia tem mais de 20 anos. A ideia é trazer uma integração e uma colaboração do projeto. E com isso a gente traz o BIM, né, como uma parte da engenharia digital, para que a gente consiga solucionar os problemas de todos os nossos clientes. Um prazer, pessoal. Que bom te ver aqui, Carolzinha. Tava comentando um pouquinho antes, né? Como que a minha jornada e a tua jornada se conectou lá atrás, 5 anos atrás, né? O começo da implementação de BIM na Barbosa Melo, né? A gente em conjunto com vocês, né, pelo time da Veron, e obrigado, né? A gente vê como é que isso é legal, essa conexão lá atrás, trazendo resultados para hoje. É legal também falar, além da Carolzinha, quem mais está com a gente aqui hoje, Joel? A gente tem, né, o Dani Passos, né? O Dani está aqui conosco. Dani, prazer enorme estar com você aqui. Obrigado aí por todo o seu conhecimento que você está aportando hoje nesse podcast incrível. Olha, pessoal, o prazer é meu. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Sou Daniel Passos, estou aproximadamente aí 20 anos atuando na engenharia, desde o começo atuando com engenharia digital. Mas eu queria aproveitar esses minutinhos iniciais ali até para trazer uma possível dúvida do pessoal durante o nosso Veroncast, né? Que é a diferença, a gente vai falar muito sobre engenharia digital e o mercado está muito acostumado a ouvir sobre BIM, né? Então, eu queria trazer essa diferença, né? Como a Veron aborda a engenharia digital. Então, BIM é a metodologia que todo mundo já conhece, né? A forma da gente gerenciar, simular projeto de forma virtual, integrando todas as informações, né? Todo o ciclo de vida do projeto. E a abordagem Vero de engenharia digital, o foco é muito da gente ter o pilar central do BIM, mas também a gente aportar outras metodologias, como engenharia ágil, como gestão de mudança. Então, a gente trazer outras ferramentas para a gente potencializar ainda mais a gestão e execução da engenharia.
Ele é um complemento, então. Engenharia digital é o pacote completo. É, pacote completo, é o carro com pacote completo. Maravilha. Hoje também aqui com a gente, um super convidado, o Marcelo Silva, que é coordenador de projetos de engenharia na Vale. Acertei a posição, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar conosco. Olá, sou o Marcelo, engenheiro de projetos de capital. Atuo na área de mineração aí há 25 anos e hoje vamos trazer aqui um pouco, né, de experiência, de metodologia BIM, AWP aplicado nos nossos projetos. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo. Obrigado. Se você está seguindo a gente aí, acompanhando, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais também, como o Bruno já comentou. Nós estamos nos principais agregadores de áudio com este podcast, mas a gente tem conteúdo também diário nas nossas redes sociais, no Verum Institute ou na Verum Partners no LinkedIn e também no Instagram, certo? Dê um like, pessoal. Acho que é legal falar sobre isso. Dê um like e compartilhe, né, Joel? Compartilhe e comenta. É importante comentar também. Acho que o mais importante, deem feedback. Né? Acho que é legal terem feedback. Deixa nos comentários quais temáticas vocês gostariam de ter no próximo podcast. Isso é imprescindível para a gente manter o sucesso, né, do nosso podcast. Obrigado, pessoal. Beleza, a gente começou com uma história que o Bruno trouxe aí no início do nosso episódio, que é um resumo bem pequeno dessa grande história de sucesso que a gente vai contar aqui hoje. A gente vai falar sobre um projeto que conseguiu unir sustentabilidade, excelência operacional e tecnologia de ponta, que é o projeto Barragem do Gelado, que aconteceu lá no Pará, dentro do Complexo de Carajás. Acertei o nome, gente? Tá vendo? É isso aí. E é importante a gente sempre lembrar, a gente traz muito isso aqui no Veruncast, que ninguém ganha a corrida na primeira volta. Então, sempre quando você vai falar de algum case de sucesso, você tem história para contar, você tem dificuldade, você tem inúmeras barreiras, lições aprendidas, e eu acho que é isso que torna o sucesso mais importante. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente um pouco sobre o que é esse projeto, né? Antes da gente falar do sucesso que foi no final desse projeto, mas explicar um pouquinho pra gente o que é o projeto da Barragem do Gelado e quais foram as dificuldades, um termo que você acha que você traz pra gente que é interessante, o barro que vocês amassaram no início desse projeto. Explica aí pra gente. Acho que eu posso explicar aqui, né? Então, o Gelado ele foi um projeto implantado na mina de Carajás, no Pará. O principal objetivo desse projeto foi a produção de pellet feed para a produção de pelotas na usina de pelotização de São Luís. Mas esse projeto também trouxe outros objetivos, né? Que seria processar o material proveniente da barragem, então uma forte conotação ambiental, sustentabilidade, né? Um material que até então é um rejeito, esse material ele é reprocessado e transforma novamente num produto utilizado pela indústria. E o outro ponto relacionado é a estratégia de desativação das linhas A1 de peneiramento da usina de Carajás. Com isso, você deixa de utilizar água no processo, também tornando esse processo mais sustentável. O projeto ele foi concebido em duas fases, sendo que a primeira fase de implantação foi uma planta de concentração magnética e a segunda fase é a dragagem da barragem do gelado, que é o bombeamento dessa polpa dragada na barragem até uma planta de concentração, onde você possa fazer a divisão do que é um material de ferro e o que realmente é rejeito. E o grande desafio, gostaria de colocar aqui para vocês, é a concentração magnética. Ele foi um projeto concebido para ser implantado dentro de um prédio desativado, uma antiga moagem de bolas. Então, para a gente conseguir construir esse projeto lá dentro, nós tivemos que adequar os equipamentos do projeto a um layout com bastante restrição. Não tínhamos a liberdade dentro desse projeto de fazer ou colocar nos espaços que o projeto precisava. Então, foi muito importante a gente trabalhar fortemente para a gente conseguir ter, com essa limitação, ainda desenvolver esse projeto. Fantástico, né? Obrigado, Marcelo. E acho que interessante, né? Será que isso na realidade de mais projetos? Então, porque é justamente uma adaptação bem complicada, mas que hoje você tem ferramentas que possibilitam que isso aconteça e traz uma economia muito grande para o owner também, fora a questão de sustentabilidade, né? Eu imagino quantos projetos que tem por aí, né, que passam pela mesma situação. E é uma pergunta para vocês três, né? Como que vocês identificaram que para ter sucesso nesse projeto, ou seja, para avançar, para garantir que esse pellet feed, né, estaria lá em São Luís, que era necessário, né, ter a adoção de engenharia digital, né, ter a adoção das melhores práticas para garantir que, né, ao final, esse pellet feed estava lá no Porto de São Luís, né, minério sendo enviado lá para a China. Então, como é que foi isso? Né? Quando você,
faz sentido, né, a utilização. Conforme o Marcelinho falou, né, é um projeto brownfield. Então, assim, a gente já tinha o espaço lá e a gente tinha que adaptar ele. Então, assim, solução de BIM, de engenharia digital, é muito importante, porque a gente consegue verificar todas as interferências, a gente consegue fazer estudos, inclusive de montagem, né? A AWP ajudou muito para que a gente conseguisse fazer que o caminho dessa construção fosse pautado dentro de uma implantação que a gente, por exemplo, não poderia usar guindaste, né? Então, assim, a gente tinha algumas restrições também de obra e de montagem. E juntando nisso tudo, né, quanto que a gente precisava ter aquela gestão de material para ter o material correto na hora certa. E aí, com isso, a gente viu, né, a Verum e a Vale, que seria muito importante que a gente fizesse essa junção das metodologias para que a gente tivesse um resultado efetivo. Até colaborando na resposta da Carol, a gente percebe que projeto tradicional a gente tem o quê? Tem muita descentralização de informação, a gente tem muito silo, a gente acaba tendo muita interferência, tem pouca digitalização do projeto. E a engenharia digital já combate isso, né? O AWP, a engenharia digital, o BIM, vem muito com o foco da gente trazer integração, a gente trazer tomada de decisão de forma colaborativa, compartilhamento de informação. Então a gente explora ainda mais a tecnologia para a gente alavancar o resultado do projeto. Então é essencial que a gente desenvolva novas formas de elaborar projeto para a gente ter projetos com mais maturidade, né? E a gente acaba encapsulando nessas metodologias todas essas boas práticas de projetos já desenvolvidos, né? E acaba criando habilitadores para a gente aumentar o sucesso do projeto. Então a gente enxerga que é essencial a gente desenvolver projetos já com essa abordagem, né? Bom, mas toda nova solução, ela acaba trazendo um pouco de resistência, né? Eu sei que, principalmente você trouxe essa explicação, que não é só o BIM, né? Que tem várias outras metodologias. E, Marcelo, do ponto de vista do owner, do contratante, como é que você vê essas resistências hoje no projeto de capital? Existem essas resistências mesmo? E se existem, como que vocês fazem para convencer a equipe a adotar essas novas soluções? Talvez questão de conhecimento mesmo, de capacitação, que a gente discute bastante nisso, mas do ponto de vista do contratante, como é que você vê essas barreiras? Eu acredito que é natural que toda novidade ela traz um pouco de receio devido ao não conhecimento total da tecnologia. Então eu acredito ser muito importante a implantação de um correto processo de gestão de mudança para que todas as pessoas envolvidas tenham conhecimento dessas alterações, dessas mudanças e também conheçam os resultados, os ganhos envolvidos nesse processo. E quando eu falo todas as pessoas, é toda a cadeia, desde a engenharia, planejamento, implantação e executor. A partir desse momento que essas pessoas têm um entendimento correto dos benefícios dessa mudança, eu acho que tira essa barreira e a partir desse momento aceita essa mudança. E a gente pode citar essa evolução dos projetos 2D para 3D e, consequentemente, evoluindo para o BIM, AWP e realmente entrando dentro da engenharia digital. Fantástico. Ou seja, democratizar. Esse é muito o propósito do nosso podcast, viu, Marcelo? Como que a gente traz a simplicidade, né, desse processo de construção. Faz parte, né? A gente passa por um processo evolutivo que tinha 2D, 3D. E muitas vezes a gente, é o que você falou, a novidade ela espanta um pouquinho, né? Então ela sai um pouco da zona de conforto. É legal, a gente falou, tem outros episódios que a gente fala sobre gestão de mudança, mas obrigado por trazer esse ponto, né? E aí acho que é legal quando a gente traz, né, esses desafios gigantes que a gente tem em projetos. Eu queria que vocês falassem pra gente, né, como é que entrou no jogo, né, a engenharia digital e essas outras metodologias, né? Como é que vocês conectaram na prática, ou seja, como é que eu conectei? E aí, olhando, né, num propósito, é muito louco, né? A gente está falando de AWP, a gente está falando de BIM, engenharia digital, gestão de mudança. Como é que isso foi feito na prática, Marcelo? Como é que isso, né, vocês conseguiram conectar tudo isso, né, gerando valor, né, para vocês? A implantação da ferramenta de engenharia digital foi muito importante na identificação de interferência com as estruturas existentes. Como disse, né, um prédio já existia com suas estruturas já fixas nesse local. E também as definições dos melhores pontos de tie-ins. Então, a gente precisava conectar essa planta já num processo existente, definições das fases de obras, né, aliada ao cronograma de entrega de equipamentos e também engenharia. Então, essa conexão e essa visualização, isso com certeza foi um ponto extremamente importante
para que a gente conseguisse passar aquela realidade de campo, transformar isso num projeto e no final uma solução de engenharia. Se não tivesse engenharia digital, sairia esse projeto? Você consegue imaginar um cenário sem essa solução, esse conjunto de solução e metodologia? Com certeza seria bem difícil alcançar os resultados propostos para o projeto, na questão de prazo, questão de custo. Como exemplo, podemos citar aí o cronograma de fornecimento das tubulações revestidas. As tubulações revestidas, existe uma ordem natural de entrega para essas tubulações, que as tubulações de trechos retos, que são tubulações que exigem uma menor complexidade de fabricação, isso seja fabricado e entregue primeiro. Mas a gente, com a aplicação da engenharia digital, nós conseguimos identificar a necessidade da gente fechar essas linhas. E a gente precisava também das conexões e também os spools, que teria um detalhe maior de fabricação, consequentemente isso fica atrás na fila. Isso não é muito interessante, principalmente para o fornecedor fornecer de forma mais rápida. Então, com isso, nós conseguimos, através da engenharia digital, através do modelo bem elaborado, identificar quais peças seriam necessárias para fechar essa linha. Com isso, a gente conseguiria atuar no fechamento das linhas com uma otimização de andames, mão de obras e tudo mais, para a gente não precisar ficar voltando na mesma linha. A gente teria que desmobilizar toda uma série de equipamentos e mão de obra e depois ficar partes pulando. Então, através da engenharia digital, nos permitiu essa visualização e formar um cronograma de entrega junto ao fornecedor adequado. É aquilo que a gente falou no início, é um quebra-cabeça. Então, tem as peças que tem que encaixar com cada peça, né? A gente não pode simplesmente achar que qualquer uma vai encaixar. E você teve um processo ali que você pensou em como montar esse quebra-cabeça. Então, você fez esse processo, as peças têm que chegar a tempo, a gente tem que, né, fazer o controle de como que isso vai chegar para que o quebra-cabeça seja, no final, montado, né, de uma forma correta. E aí a gente teve um diferencial também nesse projeto, que foi a gestão de materiais, né? A gente integrou toda essa facilidade de entender a sequência construtiva com a informação de recebimento de material, com a informação de fabricação. Então, não foi simplesmente simular o projeto de forma virtual, mas também conectar com toda a parte de suprimento, né, Carol? Exatamente. Eu vou sempre avacalhar o roteiro, não, João. Eu vou avacalhar o roteiro aqui agora, gente. E eu acho que assim, agora posso aprofundar um pouquinho nesses temas, né? Às vezes quem está nos escutando, e é muita metodologia, a gente está falando, né? Muitos não conhecem, talvez, né, o AWP ou o próprio BIM. E acho que é legal se a gente conseguisse tangibilizar um pouquinho, né? E a gente deu esse retrato no começo do episódio. A gente tem uma fábrica, né, uma planta que já existia, essa planta foi desativada e foi reativada. E a gente falou muito desse quebra-cabeça. Eu acho que é legal, né, como é que a gente conecta, como que a gente consegue fazer isso, e aí trazendo uma visão do AWP, né, o AWP traz muita essa visão de você empacotar ali, né, todo o meu trabalho que tem que ser feito em pacotes menores, conforme o nosso caminho de construção, né? Então quem está olhando de fora, a gente está segmentando conforme esse fluxo de valor. E aí talvez acho que a grande sacada dessa conexão do AWP com o BIM, eu queria o ponto de vocês, é dele potencializar a engenharia digital, né? E aí eu falo até, eu fui conhecer depois o AWP, quando eu estava na CBM, eu falei, gente, por que eu não conheci isso antes? Porque ele ajuda, né, numa visão mais estratégica do que tem que ser feito, né, de qualquer estratégia de execução. Então acho que se a gente pudesse dar um pouquinho, Jó, acho que é legal falar assim, um pouquinho desse como, nesse quebra-cabeça, Carol, como é que isso vai sendo segmentado e como é que isso permite, dentro da engenharia digital, que a gente consiga fazer melhores simulações. Acho que é isso que vocês fizeram, né? Vocês conseguiram fazer mais simulações e a partir das simulações vocês conseguiram verificar que era possível fazer as montagens e, consequentemente, eu tinha o material ali e eu conseguia fazer a melhor gestão de material. Uma breve, né, se vocês conseguissem para a gente tangibilizar, né, para quem não tem tanto conhecimento nem AWP e BIM, como é que a gente traria uma visão esquemática disso? Ou você ou o Dani Passos? Vou puxar aqui, a Carol complementa. Eu acho que o grande diferencial de um projeto desenvolvido com a AWP é que a gente estabelece uma estratégia e aí toda a cadeia de valor do projeto segue essa estratégia. Não só o desenvolvimento da engenharia, mas toda a parte de fornecimento, toda a parte de construção. Então, o AWP ele ajuda muito nesse direcionamento. Um cronograma, muitas vezes, ele está muito preocupado em definir atividades que não estão, muitas vezes, conectadas com realmente uma estratégia construtiva. E o AWP, ele fecha esse ciclo, né? Ele é uma boa prática, né? Se a gente for ver projetos bem desenvolvidos, ele tem esse foco.
E o AWP ele desenvolve um framework que justamente faz isso, né? Direciona a estratégia do projeto com esse foco. Vamos entregar valor para a construção, para a gente startar a nossa planta o quanto antes, né, Carol? No início da Vera a gente brincava muito. Existe AWP sem BIM? Existe BIM sem AWP? Porque quando a gente vai conhecendo o outro, a gente vai conectando e com o tempo a gente vai conectando outras metodologias, porque o objetivo não é uma ou outra, o objetivo é ter esse resultado, né? E assim, a AWP dá o caminho de como que você vai fazer e o BIM traz ferramenta com dados, fluxo de informação, plataforma colaborativa que você pode trazer todo mundo, que vai ajudar a potencializar isso e aí a gente vai entrando com outras coisas. Obrigado, pessoal. Agradeço bastante, né, Joel? Acho que legal, né? A gente está falando aqui no cenário de mineração de uma grande companhia. E aí, será que isso é aplicável apenas para esse cenário? Então, eu queria explorar um pouquinho, né, de vocês. Quais outras indústrias, né, quais outros cenários, setores que a gente poderia fazer o mesmo tipo de projeto, né, para esse mesmo desafio? Carolzinha, você consegue trazer para a gente, né, como que a gente, né, outros locais que a gente poderia também fazer essa implementação com essa aplicação? Só fazendo um aporte aqui também. E em outros tamanhos, nós estamos falando de projetos de grandes portes. Em menores portes, isso também é aplicável? Quando que isso, acho que é excelente ponto, né? Que falando de um projeto que é 2 bilhões de reais. Né? Às vezes quem está em casa pensa, não, mas seria lindo se eu conseguisse adaptar isso no meu projeto, mas é uma realidade de orçamento bem diferente, né? Eu estava, semana retrasada, eu estava numa planta de um cliente que ele tinha um cenário exatamente desse, que ele tinha que fazer uma expansão da planta e um projeto, né, que não tinha espaço super confinado. E eles estão iniciando um incipiente em relação à engenharia digital e com CAPEX bem menor. E eles falam, pô, isso não é para mim, isso é muito complexo. Então, excelente ponto, Joel. Será que, para qual setor que se aplica e qual volume de CAPEX, né, que isso se aplica? A gente está falando de fluxo de informação, não? Então, assim, vamos pegar uma casa, né? Então, assim, acho que fica mais fácil, né? Não tem 2 bilhões, né? A gente tem que fazer o projeto, né? Eu tenho que desenvolver ele, eu tenho que conceituar o layout dele, etc. E aí, se eu for começar, né, a fazer pelo piso, eu tenho que ter esse material, né? Então, assim, eu preciso ter a gestão disso, né? Do material, o material tem que estar ali, não adianta eu ter as telhas e eu não ter o piso, porque eu vou começar pelo piso. Então, assim, é essa conexão. Como a gente está falando de projetos, ela cabe para qualquer tipo de projeto, seja de mineração, seja de óleo e gás, seja, né, residencial, seja de infraestrutura. Então, assim, isso a gente consegue adaptar. E um fluxo, assim, né, pelos gargalos que a gente vê muito, é justamente a falta de material, que é o grande problema de toda a obra, né? Pode ser dar algum atraso, você tem alguma interferência, alguma coisa que seja um errinho de projeto, a gente consegue, né? Com algumas dores, né? Vai ser um pouco doído ali, mas a gente consegue. Mas se eu não tiver o material na obra, na hora que eu preciso, e ter um controle disso, né? Saber como que ele está estocado para que eu não perca ele, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente vê que é para qualquer tipo de projeto, né? Seja ele pequeno ou seja ele maior. E acaba que a gente tem ouvido aí nos últimos anos muito falar sobre BIM, muito por causa de projeto de infraestrutura, projeto de edificação, mas a gente já aplica BIM há muitos anos. Eu particularmente, já estou há 20 anos na engenharia, e desde o começo, desde o dia 1, o setor óleo e gás ele tem puxado muito. Então a gente percebe a área industrial, o setor de óleo e gás meio que puxou todo esse desenvolvimento, né? E acabou que a nomenclatura BIM ficou famosa agora, né? Mas isso há muito tempo. Eu queria até compartilhar um case de um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de óleo e gás. Há 10 anos atrás, a gente entregou uma plataforma com 2 meses de antecedência, contratado, e a gente percebe que muito foi porque a gente fez uma gestão de material muito eficiente, era um EPC, a gente fez uma gestão de material muito eficiente e o BIM foi essencial, peça-chave. Eu acredito que a complexidade que tem um projeto de plataforma, eu não consigo ver a gente desenvolver sem usar o BIM, né? E BIM não é só modelagem 3D, né? A gente fala muito isso aí, mas vale a pena sempre reforçar, né? É o cineminha, né? Não é só a casca, não é só o videozinho, né? A gente tem informações que vão muitas vezes além da engenharia, que vão alimentar a construção, que vai alimentar a própria parte de operação e manutenção, né, das plantas. E é interessante, a gente muitas vezes escuta BIM na fase de detalhamento, né, mas o BIM ele traz muita maturidade quando a gente vai desenvolver estudos, ele traz muita maturidade quando a gente vai conceituar o projeto. Então, quanto antes a gente aplicar
as metodologias, não só o BIM como a WP, a gente garante um CAPEX aprovado com mais precisão, a gente garante que realmente a gente tenha quantitativos precisos para a gente aprovar o projeto, ele comunica muito melhor, né? Então acaba que é uma forma da gente trazer mais clareza. Um amigo ele fala uma frase bem interessante, né? O BIM é a oportunidade única de construir o projeto 2 vezes, né? Então é uma forma da gente trazer mais clareza para o que vai ser desenvolvido. O quanto antes, então, melhor a atuação do BIM. Sem dúvida, sem dúvida. Projetos já em fase de conceituação já potencializam muito mais o resultado do projeto. Bacana. E não só o BIM, o AWP também, né? Quanto mais a gente pensar em estratégia, a gente já na fase de conceituação, a gente já pensar numa estratégia direcionando já na fase de construção, pensando em estratégia construtiva, pensando em integrar a cadeia de fornecimento, maior vai ser a alavanca dos nossos resultados, né? O que você está falando é construir no mundo virtual para fazer depois o mundo real, né? Por que não, né? Marcelo, levando em conta aqui a tua experiência aplicada em projetos, essa sua experiência e outras, com engenharia digital, com as melhores práticas como a WP e por aí vai, qual que é o conselho e recado que você passa para o profissional de engenharia, de arquitetura, enfim, o profissional da indústria da construção, às vezes o contratante que está nos acompanhando aí e que às vezes não conhece essa metodologia e não aplicou, né? Porque a gente sabe, a gente tem trazido que o AWP ele é muito recente ainda, o BIM, muitos profissionais às vezes não têm conhecimento, ouve falar, mas não sabe, e às vezes, mas isso aqui não é para o meu projeto, isso aqui não... O que você dá de recado para esses profissionais que às vezes não conhecem essas metodologias e ficam talvez inseguros em trazer essa inovação? Entendo que a aplicação da engenharia digital dos projetos, ela é uma condição, ela não é uma opção mais. Aliar todos os benefícios do modelo 3D digital BIM com a metodologia AWP nos permite uma melhor visualização, um melhor desenvolvimento dos projetos multidisciplinares, com uma visualização gráfica amigável, muito próximo da realidade do ambiente de construção, isso é importante a gente ressaltar, né? E aliada a um poderoso banco de dados, né? Nos possibilita um rápido entendimento do projeto, podendo extrair quantitativos, definir melhores sequências construtivas, acompanhamentos de entrega de equipamento, acompanhamento da evolução de obra, etc. Ou seja, é difícil quantificar os benefícios, pois já existem várias ferramentas desenvolvidas, mas também existe a oportunidade de criação de muitas outras que for necessário. Então, as oportunidades de desenvolvimento, ela pode ser customizada e deve ser customizada para cada projeto. Então, existe um mundo de oportunidades de desenvolvimento ainda por vir dentro da engenharia digital. Então, eu acredito bastante que hoje é uma condição e não uma opção. Falando dessa condição, a engenharia digital é uma das soluções que a gente oferece na Verum. O Verum Institute trabalha com capacitações nesse sentido. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, Carol, Daniel, com a experiência que vocês têm em diversos projetos de atuação nesse setor, para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa solução, quem se interessou em trazer essa condição, que já hoje não é mais uma escolha, né? Premissa, né? É uma premissa de trazer melhor prática. Quem está acompanhando aí em casa, qual que é o caminho, o que esse profissional tem que fazer, o que vocês trazem para a gente? Tem uma frase bem interessante até do filme da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, muitas vezes o BIM ele é tratado como fim, né? Vou implementar BIM na minha empresa. E o BIM é uma forma da gente, não só o BIM, como a WP, todas as metodologias, é uma forma da gente trazer mais maturidade para o nosso projeto, para a gente melhorar a forma que a gente gerencia e executa. Então a gente acredita muito que para eu realmente ter efetividade numa implementação, é importante a gente entender quais são as dores da minha empresa, realmente o que eu vou querer atingir com aquilo. Meu objetivo não é implementar BIM, é melhorar a maturidade, mas maturidade do quê? Então a gente acredita muito que é essencial a gente fazer um diagnóstico, realmente entender com profundidade quais são as dores, as oportunidades realmente, conectar isso com a estratégia da empresa, conectar isso com os objetivos da empresa, para aí sim a gente pensar realmente fazer uma implementação, onde que a gente, como o Marcelo falou muito bem, envolva a gestão da mudança, a gente está mudando a forma de gerenciar e executar os projetos. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento e capacidade para poder fazer isso. Então a gente entende que implementar BIM ele tem alguns ingredientes chaves, mas não tem uma receita de bolo. A gente realmente precisa entender com profundidade o cenário para trazer uma solução
que realmente faça sentido para a empresa. Diagnóstico, né? Diagnóstico é muito importante, né? A gente, né, o Marcelinho também falou isso, né? Depende muito do projeto, né? A gente tem que customizar as coisas. Sim. As dores, né, de cada projeto é diferente. Os objetivos são diferentes. A gente tem valores de projetos diferentes. Então, assim, e a maturidade também de como que a gente está naquele projeto. Então, assim, o diagnóstico começa por aí, né? A gente aqui, nos 5 anos e meio da Vero, a gente tem pensado muito nisso. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico bem feito, a gente tem que captar qual é a dor para a gente ver onde que a gente vai colocar. E aí a gente começa a ver, muitos clientes procuram a gente, eu quero implementar o BIM, né? O BIM sim vai trazer qualidade de engenharia, vai trazer colaboração, a gente, né, vai ter planilhas quantitativos melhores, a gente vai ter toda essa atividade. Mas às vezes a dor dele não é só essa. A dor dele é, por exemplo, um controle do projeto. Meu projeto está atrasando. Né? Eu estou precisando controlar ele, né? Eu não quero controlar ele mais pelo papel. Então, assim, a gente foi juntando várias coisas, iniciando pelo diagnóstico, fazendo um as is to be bem feito, vendo o que vai ser específico, até fazendo um plano de maturidade, né? Olha, tem muita coisa que a gente pode colocar aqui, mas vamos fazer, né, um plano para que isso seja feito de forma gradual, né? Pensando também na mudança, né? Nessa sensação do ecossistema, até que a gente chegue no resultado. Então, assim, a gente vê muito isso hoje, né? A Vero não chama mais... Tem, sim, o BIM dentro da nossa solução, né, da engenharia digital, mas ela vai envolver muito mais, e dependendo do diagnóstico, pode até associar com outras metodologias, né, como a WP, etc., porque a gente vai conectando. Bacana. Isso, né, Joel? Se a gente pensar, né, tanto o WP quanto o BIM, né, poder dar uma inserção. Obrigado, Carolzinha, Dani, Marcelo. Qual o problema que a gente quer resolver, né? Então, qual o problema que o BIM vai resolver? Ou a engenharia digital? Se a gente não parte do problema, eventualmente lá na frente a gente vai ter um investimento, um esforço com baixo impacto, né? Então, acho que essa clareza, ela nasce, né, muito para um nivelamento de conhecimento. O porquê desse podcast é isso, trazer que sim, engenharia digital, a gente tem cases que geram valor, né, que deram bons resultados, mas é importante essa capacitação inicial, essa formação e ter clareza, né, de qual problema a gente quer resolver com o BIM, né? Se é um problema, eventualmente, de que eu vou usar o BIM para planejamento, eu vou usar o BIM para compatibilização, o BIM para gestão de materiais, e sim, né, são mais de 100, né, talvez os usos de BIM sejam mais especiais que eu, mas entender o que a gente vai gerar de valor. O papo tá muito bom, né? E passa rápido. Passa rápido, espetacular, obrigado, né? Acho que a gente teve aqui um momento que passou muito breve, né? Falando sobre engenharia digital, falando sobre, né, engenharia de valor, falando que como que a gente tem um ambiente complexo que a gente precisa fazer, né? Desmontar esse quebra-cabeça e remontar esse quebra-cabeça. O Dani trouxe, né, que a gente constrói 2 vezes, né? E 2 vezes sendo mais eficiente. Então, meu muito obrigado, né, Joel? Obrigado por estar conosco, vocês 3, né, pelo papo. Passo a palavra para vocês, né, considerações finais. Carolzinha, o que você deixa de recado pra gente, né, pra gente poder dar os próximos passos em relação à transformação? Primeiro agradecer, né, o convite, né, a presença aqui do Marcelo e do Dani, isso é muito importante. E esse case, eu acho, né, o case da concentração magnética, para mim, e eu acho que para a Vera também, ele foi muito importante. Foi um dos primeiros projetos que a gente trouxe, né, um projeto que em tempo muito curto a gente trouxe muitos resultados, né, montagens com avanço, né, os separadores, a gente teve uma montagem muito grande. Então, assim, porque ele foi muito bem feito isso. A gente fez o diagnóstico de onde que a gente podia atuar para que a gente fosse, né, efetivo em um melhor tempo. Então, assim, é um prazer estar aqui, trazer isso, né, assim, não é tão complexo, né, a gente está falando de um projeto que a gente começou lá, né, final de 2018, 2019, então, assim, né, já estamos aqui em meados de 2023, e sim, a gente pode fazer isso e trazer de forma simples, não é nada complexo. Agradeço. Queria agradecer a Carol e a Marcela, principalmente pela aula, né, pela troca. Acho que esse tipo de pauta enriquece muito, né? A gente traz uma visão diferente, que o BIM vai além ali simplesmente da edificação do prédio, e que a gente pode conectar com gestão de materiais, a complementariedade das metodologias, o valor que ela agrega, né? Então é só agradecer mesmo e esperar o próximo, né? Que venham mais, e teremos muitos. E independente do projeto, o valor de CAPEX, o prazo de execução, a área de aplicação, uma coisa é comum para todos os projetos, que é problemas e oportunidades. Então isso é comum. Eu acredito que a engenharia digital ela é uma grande ferramenta de solução para que você possa atuar e gerar benefícios para seus projetos, né, independente em qual aplicação seja.
Então, agradecer a oportunidade, né? Realmente a gente adquire bastante conhecimento nesse tipo de conversa. Obrigado. Maravilha. Então a gente já tem algumas lições aqui, né? É uma condição, é aplicável em diferentes projetos, é simples e tem quem procurar, né? Porque a Verum trabalha com isso aí e pode oferecer isso aí para te ajudar no seu projeto. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado, meu parceiro. Valeu, Gente, Joel. obrigado a toda a equipe da produção aí, nossos grandes parceiros aqui, a Grace, o Igor, o Felipe. E é isso aí. Não sai daí, tem muito Verumcast ainda nessa temporada. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.